Olá, sejam bem-vindos de volta, ainda dentro de gerenciamento de acesso. Nosso primeiro item aí é segregação de funções, e aí vamos entender um pouquinho dessa parte de segregação. A gente colocou a parte de segregação junto com a parte do controle ao acesso, porque a ideia aqui é que os sistemas eles sejam capazes de separar as pessoas por funções, por atribuições. O princípio básico de controle interno, né, uma empresa que possui controles internos, e é essencial para a efetividade dessa área, é a separação de funções, é a segregação de funções. Tem esses dois nomes aí. Consiste na separação de atribuições ou responsabilidade entre diferentes pessoas, especialmente as funções de atividades-chave de autorização, execução, aprovação, registro, revisão e auditoria. Eu já até usei como exemplo, quando a gente estava falando dos controles e a gente pincelou a segregação de funções, uma pessoa que aprova, ela não executa. Então, vamos pensar na gestão de mudanças. Então, quem faz a aprovação de gestão da mudança, ela não pode ir lá e executar, senão ela pode aprovar a si mesma e ir lá e configurar um acesso para ela mesma. Então, a ideia aqui é que as pessoas que fazem alguma atividade, principalmente, quando se fala de separação de funções, a gente está pensando na segurança de informação, não é só TI aqui. Então vamos pensar que um diretor, ele tem acesso a informações privilegiadas, financeiras da organização. Então, ele não pode ser aquela pessoa que aprova uma compra, que aprova alguma coisa, e ele mesmo ir lá no sistema e registrar isso. Então, é muito comum as empresas ter pessoas só especializadas em comprar. São compradores. Porque a empresa compra e revende, ou a empresa compra para uma matéria-prima para produzir alguma coisa. Então essas pessoas, elas acabam fazendo um relacionamento com muitos vendedores. E às vezes essas empresas que vendem querem dar vantagens para esse vendedor, para que ele compre só dele. Então dá uma viagem, ele faz um agrado, leva para almoçar num restaurante. Eu conheço empresas que, como a McAfee, por exemplo, que ela, para envolver os seus clientes, trazer os seus clientes, né, fidelizar os seus clientes, todos os anos leva esses principais clientes aí que compram o seu produto para continuar mantendo, né, a compra desse produto, porque quando terminar o contrato, esse cliente vai falar: puxa, mas a McAfee me leva todo ano para Las Vegas, para uma convenção, né, na qual ela é um dos participantes ali, um dos palestrantes, para eu assistir a convenção. Eu vou de VIP, fico em Las Vegas, olha que legal. Poxa, se eu trocar aqui minha tecnologia, eu vou perder esse benefício, né? Todo ano vou para Disney com os meus filhos. Então, as áreas de controles internos, elas estão muito preocupadas com esse tipo de coisa. Então, ela controla isso. São feitos treinamentos de anticorrupção, de fraude, etc. Então, a separação de funções, ela ajuda nesse sentido, né? De uma pessoa, por exemplo, que tem acesso a pagamentos, ela de repente não aprovar determinados pagamentos, porque ela pode aprovar um pagamento para ela mesma e ela ir lá e executar. Então, a pessoa que faz a execução ali, que transfere, que faz os pagamentos, que autoriza os pagamentos, não pode ser a mesma pessoa que executa. Então, algumas empresas, por exemplo, autorizam, manda essa autorização para o banco e o banco executa. Então, é segregada essa função, inclusive uma entidade à parte, né? Então, toda vez que a gente tiver essa situação, a gente vai aplicar esse conceito de separação, porque a ideia aqui é evitar também até conflitos de interesse, né? Pessoas que vão fazer alguma ação por interesse próprio. Bom, atribuir a pessoas diferentes responsabilidades de autorizar, registrar transações, bem como manter a custódia dos ativos. Custódia é
guardar para si ali. Segregação de funções destina-se a reduzir oportunidades que permitam a qualquer pessoa estar em posição de perpetrar e de ocultar erros ou fraudes no curso normal das suas funções. Uma outra coisa que é muito usual dentro dessa ideia de segregar funções e tal, é também o tal de Rob Rotation. Isso não cai na prova, mas como faz parte de segurança da informação, é fazer as pessoas rodarem dentro da área e todo mundo aprender o trabalho de todo mundo. Isso também ajuda a reduzir ali, porque a pessoa vem outras pessoas e fazem o seu trabalho ali por um período, né? Você já não é mais responsável por aquilo, agora você é responsável por outra coisa, e você vai fazendo a rotação dentro de uma mesma área de pessoas ali. Então você dividiu tudo separadinho em segregação de funções, mas também você vai trocar essas pessoas para todos aprenderem o trabalho e para que as pessoas também fiquem preocupadas. Puxa, se eu começar a fazer coisa errada, vem outro trabalhar aqui, ele pode perceber isso, ele pode verificar, ele vai saber o que foi feito e o que a gente está fazendo. Então tem muitas pessoas que nem querem sair de férias para que pessoas que entram no lugar ali não descubram o que ele anda fazendo de errado. Então a segregação ajuda, né, a reduzir isso, mas se a pessoa entrar em conluio com outra pessoa ali e combinar o jogo, a fraude pode ocorrer. Então fazendo a rotação disso com várias pessoas, a não ser que todas as pessoas sejam corrompidas, né? Aí é difícil, aí é uma corrupção sistêmica, fica mais difícil de evitar. Mas se a gente pensar na corrupção simples, né, esse tipo de ação ajuda a reduzir bastante. Então, a gente sabe que entidades de pequeno porte normalmente possuem menos empregados e pode limitar um pouco essa questão, né, de praticar a segregação de funções. De modo geral, a TI se beneficia o controle interno da identidade, né, permitindo a entidade controlar essas pessoas através da segregação de função. Então, não é só a empresa que se beneficia, mas a TI também se beneficia com isso. Aprimorar a capacidade de conseguir segregação eficaz de funções por meio de implementações de controle de segurança. Aí entra os controles de segurança, que vai me permitir o privilégio mínimo. As pessoas não vão acessar mais o que elas precisam, somente aquilo que ela precisa para suas atribuições. Então a gente consegue aí, através da tecnologia, implementar segurança para proteger aí os sistemas através da segregação de funções. Bom, um pouco mais aqui dentro do conceito de segregação de funções. Ela é criado entre organizações na parte de desenvolvimento, é muito comum isso, ter cada parte do desenvolvimento ser feito por uma pessoa diferente, não é uma pessoa única que está fazendo. Aí no caso não é só a questão de uma pessoa roubar o código-fonte todo, né? Ou também você sabe que segregação, e no meio militar, por exemplo, às vezes a empresa está construindo um foguete, mas a pessoa que está ali trabalhando num componente não sabe que é para um foguete. Ela só sabe que ela está trabalhando aquele componente, para que serve aquele componente. Alguns componentes, talvez sejam assim, muito específicos, aí já dá a entender que aquilo ali só é usado em foguetes. Mas, em linhas gerais, a segregação de funções dentro de uma linha de produção, dentro de um desenvolvimento de sistema, ela pode evitar que a pessoa roube a tecnologia, né? Que a pessoa leve o código-fonte, ou algumas separações rígidas são criadas entre ambientes de desenvolvimento, ambiente de teste, de aceitação, de produção. Aí já tem um outro objetivo. Aqui a ideia é que os ambientes sejam separados, e é bem rígido esse acesso, para que a pessoa não interfira na produção. Então, vou fazer um teste aqui, mas eu vou fazer em produção. E aí para a empresa. Aí corrompe os dados de produção e perde esses dados. E aí? O que fazer? Então, uma segregação, né, também muito conhecida aí, é de ambientes
que aí é o caso aí para testes e desenvolvimento, a segregação de ambientes, que também é um controle da ISO aí. A gente aproveita que está falando de segregação e separação de pessoas e já aproveita para falar disso também. No processamento e utilização de dados são tomadas medidas para garantir a privacidade. Então aqui já entra também a questão, não é só dar confidencialidade, mas manter privacidade de pessoas, né? Informações de salário, informações de onde mora, filhos, nomes, enfim. Isso é importante também, que o sistema tenha essa capacidade aí. A segregação de funções, ela pode ter a ver com o sistema, e o sistema ele tem que garantir tudo isso, que haja acessos separados para funções diferentes e que também seja garantida a privacidade desses dados, né? Uma pessoa que está olhando uma parte da informação não precisa ter acesso a toda a informação. Essa é a ideia aqui, de segregar a função e segregar o sistema. Bom, aí usa-se muito como exemplo aqui, né, o departamento de RH, ele pode ser uma unidade de rede que não é acessível para outro departamento. O uso de computadores e usuários finais é cercado com medidas de confidencialidade da informação, né? Um exemplo é a autenticação de usuários autorizados por meio de uma combinação de ID mais senha. Aí aqui a gente já está falando também um pouquinho de duplo fator de autenticação, de pessoas que vão logar com senhas descartáveis. São assuntos que a gente vai tratar logo na sequência aqui, tá bom? Não fiquem preocupados aí que você não sabe o que é One Time Password, não sabe o que é um User ID. Vamos lá. Como os assuntos aqui são extensos, a gente está colocando aqui mais um Fica a Dica aí. E só lembrando tudo que a gente falou, né? Tarefas e responsabilidades devem ser segregadas. Evitar mudanças para dar chance de pessoas não autorizadas, né? Não intencionais. O uso indevido dos ativos da organização, né? Então a ideia aqui é que pessoas não possam, assim, com má intenção, acessar as informações, mesmo que seja sem intenção, né? Eu tenho que evitar a chance de mudanças não autorizadas através dessa segregação. Então você aprova aqui, mas você não pode mudar. Então, ou seja, a pessoa não vai lá e faz a mudança por conta própria para ela ser beneficiada. Então, a gente já falou sobre isso. Na segregação de funções é realizada uma revisão para determinar se uma pessoa ou tarefa, né, de tomada de decisão executiva ou de controle, né? A gente checa qual que é a função da pessoa ali, se ela executa ou se ela é de controle. É determinado se a pessoa precisa ter acesso à informação. O acesso desnecessário aumenta o risco, né? Por isso que a gente fala de controle de privilégio mínimo. E tem um conceito aqui bem interessante que é bastante usado em vários estándares de segurança, como o Security Plus, o CISP, que é o Need to Know, que é a necessidade de saber, né? Então, quando você tira os acessos desnecessários, você usa esse conceito. A pessoa precisa mesmo saber disso, ela tem necessidade de saber essa informação, faz parte do dia a dia do trabalho dela, casa com o conceito de privilégio mínimo, né? Então lembre-se desse conceito aí. A pessoa só precisa acessar aquilo que ela necessita para suas atividades diárias ou para suas atividades no geral. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Temos mais assuntos relacionados ao gerenciamento aí. Muito obrigado e até a próxima aula.